Olá, queridos irmãos, queridos, graça e paz a todos, que Deus abençoe de maneira angelical e gloriosa. Queridos, eu quero aqui fazer menção da palavra de Deus. Você vai ver aqui na Escritura que nunca podemos mandar outro fazer aquilo que você é quem tem que fazer. Alguém vai dizer assim: por que o Senhor está dizendo isso? Porque a mensagem que eu vou mencionar aqui tem tudo a ver com o que acabei de falar. 2 Samuel, capítulo 12, versículo de número 1 diz assim: o Senhor enviou Natã a Davi. Chegando Natã a Davi, lhes disse: havia numa cidade dois homens, um rico e outro pobre. Tinham rico ovelha e gado em grande número, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma cordeirinha que comprara e criara, e que em sua casa crescera. Junto com seus filhos comia do seu bocado, e do seu copo bebia, dormia nos seus braços, e tinha como filha. Vindo um viajante ao homem rico, não quiseste tomar das suas ovelhas e do gado para dar de comer ao viajante que viera a ele, mas tomou a cordeirinha do homem pobre e a preparou para o homem que lhes havia chegado. Então o furor de Davi se acendeu sobremaneira contra aquele homem e disse a Natã: tão certo como vive o Senhor, o homem que fez isso deve ser morto, ou tem que morrer. E pela cordeirinha restituirá 4 vezes, porque fez tal coisa e porque não se compadeceu. Então disse Natã a Davi: tu és este homem, Davi. Assim diz o Senhor Deus de Israel: eu te ungi rei sobre Israel, e eu te livrei das mãos de Saul, teu adversário. Dei-te a casa de teu senhor, e as mulheres de teu senhor em teus braços a também te dei, a casa de Israel e de Judá. E se isto fora pouco, eu teria acrescentado tais e tais coisas. Por que, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo o que era mal perante ele? A Urias o heteu feriste a espada, e a sua mulher tomaste por mulher, depois de o matar com a espada dos filhos de Amon. Queridos irmãos, isso aqui foi a ruína da vida de Davi. Foi a tragédia ou a maldição na vida dele. Por que a Escritura nos menciona esta parábola? Que Deus usou Natã para contar para Davi. Porque Urias era o braço direito de Davi. Urias era o homem de confiança dele. Só que embora Urias era o homem de confiança de Davi, Davi estava de olho na mulher de Urias. E o que Davi fez certo dia, Davi, em vez de ir para a guerra, que ele era o líder ele tem que dar bom exemplo. O líder ele tem que dar o bom testemunho, dar o bom exemplo aos outros. Em vez de Davi ir para a guerra, naquele dia ele mandou que alguém na guerra lhe representasse. Ele mandou outro no lugar dele. Davi nesse dia mandou que outro fizesse o que ele, Davi, é quem tinha que fazer. Naquele dia que Davi devia ir para a guerra e não foi, nesse dia ele deixou brecha, porque ele não fez o que ele devia ter feito, que era ir para a guerra. Ele mandou alguém ir no lugar dele, representando ele, ele ficou. Como ele ficou naquele dia, a maldição entrou no reino de Davi. A partir desse dia, Davi cai com Betseba. Sei que você conhece muito bem a história. A partir daqui, Davi tem um filho com ele, esse filho morre. A partir daqui, o adultério entrou no reino de Davi. A partir daqui, o filho de Davi matou o próprio irmão. A partir daqui, o próprio Absalão, o filho de Davi, tentou matar o próprio Davi depois. Ou seja, foi a ruína completa. A maldição entrou no reino de Davi. No dia que ele devia ir para a guerra, ele não foi. Nesse dia, a maldição entrou no reino dele. Tragédia e mais tragédia. Destruição sobre destruição. Tudo porque Davi mandou que outro fizesse o que ele, Davi, que tinha que ter feito. Talvez tenha alguém me ouvindo agora que, em vez de ir para a guerra,
você está ficando em casa. Em vez de ir para a guerra, você está deixando o outro ir no seu lugar. Em vez de ir para a guerra, você está aceitando aquilo que o adversário está oferecendo. O adversário oferece a cama para alguém. Hoje eu não vou na igreja não, estou tão cansado, vou dormir. Não, hoje eu não vou na igreja, hoje eu tenho um aniversário. O diabo ofereceu um aniversário. Eu tenho um jantar, o diabo ofereceu um jantar. Eu tenho um passeio com o filho, o diabo ofereceu aquele passeio através do filho. E assim o diabo vai sugerindo, e algumas pessoas vai pegando. E assim o diabo vai conseguindo vencer muitas pessoas, prevalecendo na vida de muitas pessoas. Porque em vez delas ir para a guerra, preferem o que o diabo oferece, o que o diabo propõe, em vez de ir para a guerra. E assim vai deixando brecha. E o adversário vai prevalecendo. Porque está deixando que outros façam aquilo que você é quem deveria fazer. E aí depois a pessoa fica com desculpa, porque o que não falta é desculpa por parte de muita gente. Uma desculpa atrás da outra. Uma atrás da outra. E eu pergunto para muitos que estão me ouvindo, tomara que não. Será que você não é uma das pessoas que está desprezando a palavra de Deus, como diz aqui no versículo 9? No dia que Davi desprezou a palavra de Deus, deixou a palavra de lado, naquele dia a maldição entrou no reino dele. Foi a ruína total. Foi a tragédia total. Maldição total. O reino de Davi veio abaixo naquele dia. Porque ele desprezou a palavra de Deus. Mandou que outro fizesse o que ele tinha que fazer. Por isso que Natã, enviado de Deus, o profeta Natã, contou esta parábola para ele. A cordeirinha era a mulher de Urias. Só que Davi nem se tocou de que este homem era ele, o homem malvado, perverso, o qual pegou a cordeirinha do seu melhor amigo, ou a cordeirinha daquele homem que só tinha uma e preparou para o outro. A cordeirinha era a mulher de Urias. O homem que só tinha uma cordeirinha era o próprio Urias. E o viajante rico que tinha de tudo no caso era Davi. Só que Davi nem entendeu que a parábola estava falando dele próprio. Aí quando Natã conta a parábola para Davi, Davi começa a rangir os dentes. Olha como espiritualmente Davi estava cego. Davi fica revoltado, olha para Natã e diz: Natã, quem pegou só essa uma cordeirinha que esse homem tinha, preparou para o outro, esse homem tem que ser morto, tem que matar. Aí Natã olha para ele e fala: Davi, tem que matar esse homem tem que morrer. Sabe que esse homem, Davi, é você. Sabe por que você é esse homem? Porque Urias é teu braço direito, Davi, e a cordeirinha era a mulher dele. E você pegou essa cordeirinha, a única que ele tinha, que comia do prato dele, bebia do copo dele, dormia nos braços dele, e você tirou a única cordeirinha que ele tinha. Você é esse homem. Davi murcha, o semblante de Davi cai, porque Davi se dá conta de que ele é o homem o qual tirou essa única cordeirinha que esse pobre homem tinha. Por isso Davi desprezou a palavra de Deus nesse dia. No dia que ele desprezou a palavra de Deus, nesse dia a maldição entrou no reino dele, atingiu todo o reino de Davi, toda a família de Davi. Maldição, adultério, morte, tudo de ruim que você imaginar aconteceu daqui para frente no reino de Davi. Por quê? Porque ele deu brecha. Em vez dele ir para a guerra, ele não foi. Ele preferiu aceitar o que o diabo sugeriu, o que o diabo usou para Davi não ir para a guerra. O diabo usou a mulher de Urias. Davi vê ela tomando banho e manda buscar para deitar com ele. O diabo oferece tanta coisa, oferece um aniversário, como eu falei, oferece um passeio no parque, oferece um cinema. O diabo oferece, entre tantas outras coisas, a cama, como eu falei. Eu vou dormir, eu estou cansado, eu vou descansar. Amanhã o dia vai ser longo, vai ser puxado, outro dia eu vou. E aí o diabo vai pegando as pessoas porque elas vão dando brecha. E assim a maldição vai entrando na vida de pessoas, ao ponto de algumas pessoas estar com a vida amarrada, as coisas não vai, não anda, e a pessoa não entende por quê? Porque a pessoa está deixando a guerra de lado, está aí deixando de lado a palavra, desprezando a palavra e aceitando o que o diabo está propondo. Por isso muita gente, a vida em vez de ir para frente, está indo para trás. Por quê? Porque está desprezando a palavra, aceitando o que o diabo está propondo. Cuidado com aquilo que o diabo sugere. Como eu falei, ele sugere tanta coisa. Pô, alguém não ir para a igreja. Quando eu falo para a guerra, estou falando para a igreja. A família em casa toda reunida.
família hoje. Deus é prioridade, tem que desgrudar de família. Lembra de Abraão? A pessoa que é grudada em família não é digno de ser discípulo de Jesus. A pessoa que é grudada em família, nem na igreja deveria colocar o pé, porque está indo na igreja, é verdade, mas está perdendo tempo, porque não tem Deus como sua prioridade. A família está sendo prioridade na vida de alguns. O que significa? Está perdendo tempo dentro da igreja. Quem ama mais o pai, a mãe, o filho, a filha, o irmão, não importa, mais do que a Cristo, quem deixa Jesus por qualquer coisa, inclusive por cada família, a Bíblia diz lá no Evangelho de Lucas, não é digno de mim. Jesus é prioridade. Será que você que está me ouvindo não é uma das pessoas que está aceitando o que o adversário está sugerindo, como foi Davi, e está desprezando a palavra de Deus? Será que você não é uma das pessoas que está deixando de ir para a guerra por conta do que o adversário está sugerindo? Algumas pessoas estão perdendo algumas batalhas, algumas pessoas estão perdendo algumas guerras, algumas pessoas que hoje em dia estão na igreja, estão sendo derrotadas em algumas coisas. Sabe por quê? Porque está deixando a guerra de lado por aquilo que o adversário está sugerindo, por aquilo que o adversário está oferecendo. A televisão dentro de casa, isso aqui, o aparelho celular, o diabo oferece, e alguns ficam lá, ouvindo heresia, hipocrisia, em vez de ir para a guerra, ir para a igreja. Aí o diabo vai pegando, vai segurando, vai travando, vai tirando as forças, a pessoa nem percebe. Será que você não é uma delas? Pare e pense um pouco nisso. Vou ficando por aqui. Deus abençoe. Forte abraço. Cuidado com a armadilha. Não deixe de ir para a guerra por que quer que seja. Não mande outro fazer aquilo que você tem que fazer. Cuidado com desculpa. Deus abençoe a todos. Forte abraço. Até a próxima, em nome de Jesus.